Questão número 6. Na questão número 6, temos um caso interessante do uso de logaritmo para cálculo de juro composto. Note que nessa questão, ele diz que um capital inicial... Eita, borrei ali. Um capital inicial é aplicado a uma taxa de juros de 12% ao ano. 12% ao ano. Esse juro é incorporado ao capital para o cálculo dos juros do ano seguinte. Muito bem, só que ele traz uma ressalva aqui dizendo que somente ao final de cada ano esse valor é incorporado ao capital. Aí a grande pergunta é quando é que o capital que você investiu irá dobrar de valor. Ele traz aqui alguns dados para a gente, como por exemplo o log de 2 e o log de 7. Para calcularmos isso, devemos então pensar um pouco. Olha só, se eu deixar um capital aplicado a essa taxa por um ano, olha o que acontece, né? Após um ano. Vai ser o capital inicial mais o capital inicial vezes a taxa. A taxa é de 12%. E 12% é o mesmo que 12 sobre 100, que é o mesmo que 12 centésimos. Muito bem. Ao invés de usar 12%, eu vou usar 0,12, para ficar mais fácil aqui os cálculos. Isso implica que esse capital após um ano é o mesmo que o capital inicial vezes, aí eu coloco em evidência. Capital inicial dividido por capital inicial dá 1. Capital inicial dividido por capital inicial dá 1 vezes 0,12 dá 0,12. Calculando aqui entre parênteses, dando uma acertadinha, nós temos que o capital após um ano, então, é o mesmo que o capital inicial vezes 1,12. Muito bem. E se fossem 2 anos? Se eu deixasse esse valor aplicado por 2 anos? O capital para 2 anos seria o capital para um ano vezes 1,12, porque nós já vimos aqui, né? Vezes 1,12. Só que esse capital de um ano, eu já sei o valor dele. O capital de um ano, ele é o capital inicial vezes 1,12. Então, eu posso substituí-lo. Ao substituí-lo, nós temos então que o capital em 2 anos é a mesma coisa que o capital inicial vezes 1,12 vezes 1,12 novamente. Ou seja, o capital no segundo ano, o capital após 2 anos, vai ser o capital inicial vezes 1,12 ao quadrado. Olha que coisa interessante. Ao final de um ano, eu tenho o capital inicial vezes 1,12 elevado à primeira potência. Após 2 anos, capital em 2 anos vai ser o capital inicial vezes 1,12 elevado à segunda potência. Olha um padrão aí. Se for após 3 anos, vai ficar elevado à terceira. Se for em 4 anos, elevado à quarta, e assim sucessivamente. Então, se eu tiver um capital aplicado em T anos, eita, tá difícil cortar o T aqui, vai ser o mesmo que o capital inicial vezes 1,12 elevado a T.
Olha que interessante. Agora nós podemos associar isso à pergunta do problema. Quando é que o capital vai dobrar? Bom, eu vou ter 2 vezes o capital inicial quando eu igualar isso ao capital inicial vezes 1,12 elevado a um tempo que eu não sei ainda. Aqui é um igual, tá? Ele não ficou muito bonitinho, mas enfim, é um igual. Olha só, dando uma arrumadinha, eu dividindo aqui por capital inicial e dividindo aqui por capital inicial, eu vou descobrir em quanto tempo o meu capital irá dobrar. Se eu descobrir 1,12 elevado a quanto que dá 2. E para encontrar esse valor, eu vou ter que contar com o meu amigo logaritmo. Muito bem, vamos então trabalhar com a ideia de logaritmo. Vamos isolar esse pedacinho aqui da lousa. Talvez tenhamos que apagá-la para continuar os cálculos, mas vamos por enquanto aproveitando esse espacinho. Transformando essa ideia aqui em logaritmo, eu tenho que t vezes o log de 1,12 na base 10 é igual ao log de 2. O log de 2 eu já sei quanto dá, gente. Então não preciso trabalhar com ele. Eu posso reservar essa ideia um pouquinho para encontrar quanto que dá o log de 1,12. Para isso eu vou pedir a licença a vocês para apagar a lousa até esse momento agora. Vamos lá. Vou apagar esse pedacinho aqui. Para poder continuar a ideia aí que nós estamos falando. E descobrir quanto que dá esse log. Eu vou deixar só essa partezinha de baixo, que foi onde nós chegamos nessa ideia, né? Quanto deve valer o t para que 1,12 elevado a t venha a valer 2. E temos que encontrar agora quanto que dá o log de 1,12. Log de 1,12 é o mesmo que o log de 112 dividido por 100. Lógico. Só que agora, nesse formato de fração, eu posso transformar isso aqui numa subtração de logaritmo. Ou seja, é a mesma coisa que log de 112 na base 10 menos log de 100 na base 10. Log de 100 na base 10 é bem simples. Por quê? Porque a grande questão é 10 elevado a quanto que dá 100? 10 ao quadrado, 10 elevado à segunda potência. Portanto, eu sei que log de 100 na base 10 é 2. Não vou nem trabalhar com isso por enquanto, porque eu já sei. Está simples, está fácil. E log de 112? Bom, para esse eu sugiro que você fatore o 112. Como eu estou com pouco espaço aqui, eu não vou poder fatorá-lo aqui. Mas você tem, fatorando ele, que 112 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta vezes 7. Muito bem, eu vou usar essa ideia. É a mesma coisa que o log
de 2 elevado à quarta vezes 7. Tudo bem? Muito bem. Daqui, eu posso já dar uma ajeitadinha. Pela propriedade dos logaritmos, eu posso simplesmente, esse que está elevado vai passar multiplicando. Temos então que isso é a mesma coisa do que 4 vezes log de 2 mais, porque aqui no produto a gente pode transformar numa soma de logaritmos, log de 7. Log de 2 e log de 7 nós já temos os valores. Log de 2 ele diz que é aproximadamente 0,301, então isso aqui eu vou trocar por 0,301. E log de 7 ele diz que é aproximadamente 0,845. 4 vezes 0,301, nós vamos ter aqui, fazendo a conta aqui, 4, 0, 2, 1. Minha caneta está com uma sensibilidade horrível aqui, né? Ela está saindo para fora. 1,204 mais 0,845. Somando esses dois, somando 1,204 mais 0,845, nós teremos que esse log de 112 é a mesma coisa que, vamos lá, fazendo a conta aqui, que dá 9, 4, 10, 2. 2,049. O log de 112 é 2,049. Esse 2,049 menos 2, que é o log de 100, vai sobrar apenas o 0,049. Olha que coisa interessante. Então, aqui t vezes 0,049 é igual ao log de 2, que ele já deu o valor lá, 0,301. 6,14 aproximadamente. 6,14 seria o mesmo que 6 anos e 2 meses. Como nós vimos que os juros são incorporados apenas ao final de cada ano, se eu vou dobrar o meu capital em 6 anos e 2 meses, ele só incorpora no final. Portanto, somente quando eu completar 7 anos. Essa é uma questão de nível difícil para a primeira série do ensino médio. A alternativa está correta, a alternativa C. Mas ela também pode ser feita por experimentação, de forma empírica. Se o aluno colocar um valor para o capital inicial, tipo R$100, por exemplo, e for colocando essa taxa de juros de 12% ao ano, ele vai perceber que em 6 anos e pouco ele já conseguiu dobrar, já conseguiu 200. Em 6 anos, se não me engano, ele já vai estar com R$197 por aí. Ele vai perceber que em 7 anos, então, ele já vai ter o valor dobrado. Que ele está retomando a ideia de logaritmo para você ver que é importante trabalhar, é importante retomar para que o aluno, então, tenha a habilidade para resolver essa questão.